E aí, pessoal, vamos lá, de volta aqui, vamos para a nossa segunda dica. Você que está interessado em prestar esse concurso aí de Sorocaba, começar com vocês aqui mencionando aqui essa segunda dica que você já vê na sua tela aí, né? Abrindo a sua tela aqui para você, você já vê qual é essa nossa dica. Na verdade, não é nenhuma dica só, né? Mas é uma avaliação e uma orientação de como você estudar essa matéria que você vê aí, ó, que é o uso dos pronomes átonos ou, para ser mais exatos, o uso dos pronomes oblíquos átomos. Muito bem, vamos lá. Vamos uma questão aqui, mas antes, deixa eu mostrar para vocês como vai funcionar aqui a parte do edital, né? Nós já comentamos lá no nosso primeiro vídeo que esse aqui é o edital de conhecimentos gerais, edital de português, aqui ele serve para os três cargos, né? Tanto o cargo de auxiliar aqui de educação como também o secretário de escola e inspetor de alunos, serve para todos os três, o edital é exatamente o mesmo. E eu destaquei aqui para vocês uma questãozinha aqui envolvendo o fator colocação pronominal, que também tem a ver com o uso dos pronomes oblíquos átomos. Isso faz parte aí do edital e muito provavelmente você vai ter isso na sua prova. Vamos lá. Questão do analista legislativo Prefeitura do município de Morro Agudo 2020, questão recente. Assinale a alternativa em que a expressão entre colchetes substitui a destacada, de acordo com a norma padrão de emprego de colocação de pronome. Vejam bem, senhores, quando a banca examinadora menciona, ou melhor dizendo, no comando da questão, que é o comando a pergunta, né? Norma culta aqui, ó, ele está falando de regras, né? Então a gramática tem a ver com regras, norma padrão e norma culta tem a ver com regras. O emprego do pronome seria o posicionamento do pronome oblíquo átomo, a colocação dele em relação ao verbo. E nós temos que observar algumas situações que muita gente já conhece. Por exemplo, vamos ver a letra A. Então, aparecem ser atitudes que exigem o desafio da vontade férrea. E aí o examinador quer saber se o desafio da vontade férrea pode ser substituído por no, ou exigem o desafio da vontade férrea por exigem no. Na letra B de bola, invadiram sua percepção, ele quer saber se pode substituir por invadiram na. Então esse elemento que a gente vê aqui, ó, nesse colchete é um pronome oblíquo átono, nesse aqui também, um pronome oblíquo átono. Aqui nós temos um outro pronome que não é oblíquo átono, mas é um pronome pessoal, né, do caso reto. Vejam que o examinador ele faz a pergunta aqui envolvendo, ó, apenas pronome, que pode ser o oblíquo átono ou o pronome pessoal do caso reto. E depois na letra D de dado aqui a gente tem analisar possibilidades, ele quer saber se você pode substituir por analisar lhes, né, essas possibilidades, né? Será que pode ser substituído por lhes? E por fim, o resistir à tentação, ele quer saber se você pode substituir por resistir lá. Então vejam, mais uma vez aqui, ó, nós temos aqui desafio da vontade, vamos substituir por no, e sua percepção vamos substituir por na, e a vida vamos substituir por ela. Tá? E depois aqui possibilidades, a gente vai substituir aqui por lhes. E por fim, vamos substituir a tentação aqui por lá. E aí, identifique o seguinte: primeiro, colocação pronominal e também o uso do pronome. Então, para se usar o no, na, nos e nas, lo, lá, los e las, o, a, os e as, a função do pronome ela também, como é que ele vai aparecer, né, ele ou ela dentro do contexto. Bom, vamos para a resposta que a banca identificou a letra B de bola e vamos trazer por que essa é a correta. Aqui eu consertei todas elas, né? Então repare o seguinte, ó, na letra A, voltando aqui um pouquinho, a gente tem na letra A exigem no, aqui, ó, tá vendo? Então eu consertei aqui, por que na letra A esse o veio para antes, ó, do verbo? Porque nós temos uma palavra atrativa. Esse que, né, atitudes que é um pronome relativo, todo pronome relativo é atrativo de pronome oblíquo átomo, ele puxa esse pronome para perto dele. Então na letra A está errada porque esse o deveria estar desta forma que você vê aí. A letra B de bola, que é a adequada, né, a correta, lá está exatamente a mesma, lá invadiram na. Por que invadiram na? Porque o verbo invadir ele não apresenta nenhuma palavra atrativa antes dele aqui. E além de tudo, ele é um verbo que exige um complemento sem preposição, porque quem invade, invade alguma coisa, ou invadam aqui no caso, né? Quem invade, invade alguma coisa. Então nós temos aqui um complemento desse verbo. Esse complemento está aqui, ó, seria o objeto direto.
E o pronome oblíquo ato no na, ele está no lugar de um objeto direto, porque ele pode ficar e pode exercer essa função. E além disso, o verbo aqui é terminado em som nasal, né? Se eu tenho um verbo terminado em som nasal e eu acrescento um pronome oblíquo ato, um pós-posto a ele, e esse verbo exige um complemento sem preposição, então de fato tem que ser o no, na, nos e nas. No caso é na, para concordar com sua percepção aí. Na letra C, nós temos aqui o verbo passar, só que repare, né, ele tem uma palavra atrativa, um caçador-coletor que, passou esse que, é um pronome relativo. O pronome relativo, ele puxa o pronome oblíquo ato para perto dele. Então esse pronome a, ele vai substituir a vida, né, porque passa alguma coisa, é um verbo que exige complemento sem preposição. Então nós temos aqui o chamado objeto direto. E além disso a gente tem a palavra atrativa aí. Na letra D de dado, o verbo analisar, no contexto, vejam que não apresenta nenhuma palavra atrativa aqui, ó. Então se ele não apresenta a palavra atrativa, nós vamos colocar esse pronome pós-posto ao verbo. Quem analisa, analisa algo, então um verbo terminado em R, verbo transitivo direto, existe complemento sem preposição terminado em R. Vamos retirar essa terminação do verbo, colocando aqui no lugar de possibilidades, las, né, para concordar com possibilidades aí. E por fim nós temos o resistir, quem resiste, resiste a alguma coisa. Então de fato esse verbo é um verbo transitivo indireto, que exige uma preposição a. Tentação é uma palavra feminina que admite artigo a, nós temos a soma, portanto acento de crase. Ocorre que detenção ou tentação, melhor dizendo que é a frase aqui, não é um ser personificado. Vejam que o examinador ele coloca aqui, ó, nesse caso, um lá. Assim como ele coloca um lhe aqui, ó, no lugar de possibilidades, né? Então na letra D, por exemplo, voltando um pouquinho aqui, esse lhe está errado e a gente conserta por las, porque o verbo analisar, aqui diferente do resistir, por isso que eu estou trazendo, ó, fazendo a comparação com vocês aqui, ó, o verbo analisar exige um complemento sem preposição. Já o verbo resistir, ele exige um complemento por preposição, é que a gente tem o objeto indireto, tá? Voltando aqui, por que está errado o lhes? Porque não tem preposição o verbo e possibilidades também não é um ser personificado. E na letra E, nós temos a atentação aí, que apesar de não ser um ser personificado, ou seja, não admite o lhe e o lhes, ele não tem vida própria, então nós vamos ter que trocar por um outro pronome, já que o examinador exige essa substituição. E esse pronome tem que ser o ela, né, para concordar com tentação. Ou seja, resistir a ela e não resistir lá, conforme aparece aqui na opção da letra E. Agora, orientação de como você deve se preparar para fazer uma questão sobre o uso dos pronomes oblíquos átomos. Primeiro você tem que reconhecer os pronomes, né? O, a, os e as, como aparece aqui para vocês, ó, né? Lo, lá, los e las, no, na, nos e nas e assim por diante. Depois a colocação dos pronomes, né? Esses são os principais que caem mais em provas, né? O, a, os e as, lo, lá, los e las, no, na, nos e nas, li e lies. Só que nós temos os pronomes oblíquos átomos em geral, que são esses aqui. O me, te, se, nos, vos, lo, lá, los e las, o, a, os e as, no, na, nos e nas. Não, você não precisa decorar esses pronomes, mas você precisa reconhecer o uso e a colocação deles. E no fator do uso dos pronomes aqui, ele vai levar em consideração a regência verbal, né? O fator da regência verbal é levado em consideração no uso dos pronomes pessoais oblíquos átomos. Já no caso de próclise, mesóclise e ênclise, são os casos de posicionamento, né? No caso, a colocação dos pronomes em relação ao verbo. E nesse caso, nós temos lá próclise, pronome oblíquo átono anteposto ao verbo aqui. A ênclise, pronome oblíquo átono pós-posto ao verbo. E a mesóclise, pronome oblíquo átono no meio do verbo. E temos lá os casos obrigatório de próclise, de ênclise, de mesóclise. Também temos os casos de proibição de próclise, de ênclise, de mesóclise. E temos os casos facultativos de próclise, ênclise e mesóclise também. Então repare o seguinte, são 3 ocorrências, próclise, ênclise e mesóclise, e 3 possibilidades, 3 situações possíveis aí que podem apresentar na sua prova e que você deve se preparar fazendo aqui o estudo
dos casos obrigatórios, casos proibidos, os casos facultativos de próclise, ênclise e mesóclise, além da regência também. Então você vai encontrar todo esse material aqui, nesse link aí abaixo, adquirindo o nosso curso, que tem o completo, não só de português, mas completo, para as outras disciplinas também. E aí qualquer dúvida você fala com o professor Cristiano aí, que está o WhatsApp aí para vocês aí, tranquilo aí. Beleza, gente? Mais uma dica foi dada para vocês, fica ligado, daqui a pouquinho tem mais dicas, a gente vai trazer outras dicas. Na verdade não só dicas, né, mas orientação, questões e orientação. A gente chama isso de dica, que é uma forma de orientar o candidato, trazendo questões de provas anteriores da banca examinadora e mostrando como é que você pode se preparar para responder a essas questões. Fechou? Grande abraço, bons estudos, até daqui a pouquinho.